Em um mundo cheio de muitas vozes que querem se comunicar com você, você deve ouvir quando o Espírito de Deus fala ao seu coração. Um dos seus maiores bens como cristão é o Espírito Santo. Ele é o meio pelo qual Deus Pai se comunica com você em seu espírito, seja diretamente, por meio da palavra ou por outros meios. Às vezes o Senhor pode estar falando com você, mas porque não entende ou não sabe ouvir, você pode pensar que Ele está em silêncio. A Bíblia diz que existem muitos tipos de línguas neste mundo e cada uma tem um significado. Nenhuma é inútil. Também é necessário dizer que mesmo em nosso relacionamento com Deus, cada palavra dele tem um significado, uma instrução, uma promessa, uma intenção de Deus para nós. Se perdermos o significado ou a mensagem principal quando Deus fala ao nosso coração, perdemos tudo o que Ele pretende operar em nossas vidas. Digo isso a muitos cristãos. Uma das principais razões pelas quais vagamos e temos dificuldades na vida é porque dificilmente deixamos Deus nos guiar. E uma das maneiras mais comuns pelas quais Deus conduz seus filhos é falando diretamente ao nosso coração. Como Ele faz isso? Ele fala aos nossos espíritos através do seu próprio Espírito Santo que vive dentro de nós. Veja, se você é um filho de Deus, o Espírito Santo vive dentro de você. Deus não precisa descer para se comunicar com você. Ele agora vive dentro de você por meio do seu Espírito. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo com seus discípulos em João capítulo 16, versículos de 12 a 15. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Por meio do Espírito Santo, o Senhor traz luz ao que a Bíblia diz e lhe dá instruções sobre suas decisões e de como você deve agir. Deixe-me te orientar um pouco para ter certeza de que você sabe como o Senhor transmitirá suas palavras a você. Veja, como eu disse antes, Deus fala com seus filhos de muitas maneiras. Deus pode usar meios diferentes para se comunicar com você do que com outra pessoa. Algumas pessoas podem testemunhar como Deus fala com elas por meio de uma visão de vida. Outras podem dizer que Ele fala com elas através de uma voz dentro de si. Outras podem ainda vir e dizer que apenas sentem uma direção de Deus sobre algo. Elas podem dizer que isso é Deus falando com elas. Qualquer que seja a maneira que Deus use, uma coisa é clara. Independentemente de como Deus fala com cada um de nós, devemos saber, identificar e prestar atenção quando Ele fala. E uma das marcas de identificação de um cristão verdadeiro é sua capacidade de saber quando Deus fala com você pelo Espírito. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando você está perto de alguém, pode identificar facilmente a voz dessa pessoa, não importa onde você esteja. Lembro da primeira vez que encontrei um amigo próximo que conheci online. Nos conhecíamos há anos e compartilhamos grandes momentos. No entanto, nunca tínhamos nos encontrado cara a cara, exceto por videochamadas e fotos. No entanto, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Naquele dia, cheguei à cidade tarde da noite por causa dos engarrafamentos e ele teve que vir me buscar no ponto de táxi. Quando o vi vindo de longe na escuridão, percebi que era ele, embora ainda não tivesse visto seu rosto na luz. Tudo que eu pude ver foi a silhueta de sua imagem, e isso foi o suficiente. Esse é o verdadeiro poder da intimidade. Se você estiver próximo de alguém, poderá reconhecer sua voz e presença mesmo que não possa vê-los. Você sabia que pode ter uma intimidade com Deus? Na verdade, você sabia que Deus quer que você seja íntimo dele? Ele quer que você conheça sua presença e identifique sua voz. Ele quer que você saiba diferenciar entre as vozes do mundo, a voz do diabo e a voz do Espírito Santo em seu coração. Você pode não saber disso, mas o diabo também tenta falar ao seu coração, assim como Deus faz.
É por isso que você deve ouvir e saber obedecer quando o Espírito de Deus estiver falando ao seu coração. Se não fizer isso, você terá muitos problemas. Jesus disse em João capítulo 10, versículos de 3 a 5: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nesses versículos, Jesus estava afirmando que haverá vozes de estranhos que tentarão se comunicar com você, mas se você for um verdadeiro seguidor de Cristo, não dará atenção a essas vozes e fugirá delas. Quando o Espírito de Deus fala com você, ele se comunica com o seu coração. Ele não fala aos seus ouvidos físicos. Acredito que uma das razões pelas quais a maneira dos cristãos tem dificuldade para ouvir a Deus é porque querem ouvi-lo com os ouvidos físicos. Não é assim que Deus se comunica. Veja, a Bíblia diz que Deus é um espírito e deve ser adorado como um. Como espírito, ele se comunica com seus filhos por meio do espírito dos seus filhos. Quando o Espírito de Deus está se comunicando com você, ele usa a voz da sua consciência. Às vezes, pode parecer que é você quem está pensando, mas a verdade é que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Agora, o diabo também pode fazer isso, mas existem maneiras de saber se é o Espírito de Deus falando ao seu coração ou o diabo. Número 1. Quando o Espírito de Deus fala ao seu coração, suas palavras não contradizem o que a Bíblia diz. Esta é a primeira e mais importante medida da palavra de Deus. Lembre-se de quando o diabo tentou Jesus, ele citou versículos das Escrituras. Como Jesus reconheceu e rebateu o engano? Ele revelou que Satanás estava tirando esses versículos do contexto. Veja bem, nem toda palavra tirada da Bíblia e que ecoa em seu coração é do Espírito de Deus. Você precisa ser capaz de conectar as palavras ditas com o caráter e o poder de Deus. O inimigo ou sua carne não dará ao seu coração inspirações que estejam de acordo com o caráter de Deus. Por exemplo, quando você ouve uma voz dizendo para você se vingar de uma mágoa, isso não vem do Espírito de Deus. Por quê? Porque isso não está de acordo com o caráter de Deus da Bíblia que diz: A mim pertence a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. A voz que diz para você não se desculpar quando está em falta não é do Espírito de Deus, mesmo que isso utilize versículos da Bíblia, pois isso não se alinha com o caráter do Espírito Santo, que é amor, sacrifício e humildade. É por isso que você precisa se aproximar de sua Bíblia. Quanto mais entender a palavra de Deus, mais saberá sobre seu caráter, pois a Bíblia nos fala muito sobre Deus e como Ele opera. Desenvolva seu hábito de leitura da Bíblia e oração. O sucesso de sua jornada com Deus depende disso. Número 2. Quando o Espírito de Deus fala ao seu coração, suas palavras vêm com paz e não ansiedade. Outra maneira muito importante de conhecer a voz de Deus é que sempre que Ele fala ao seu coração, você também sentirá sua paz. A palavra de Deus não leva você à confusão ou pânico. Em vez disso, como um vento suave, ele afasta a ansiedade e lhe dá clareza e conforto, não importa a situação envolvida. O salmista escreveu no Salmo 85, versículo 8: Vou ouvir o que Deus, o Senhor, diz. Ele promete paz ao seu povo, seus servos fiéis, mas não deixe que eles se voltem para a loucura. O que Deus pode estar instruindo você a fazer pode parecer difícil ou mesmo impossível para a mente humana, mas em seu coração você terá a certeza de paz. A Bíblia chama isso de paz que excede todo o entendimento. Então, como você faz para ouvir o Espírito de Deus quando Ele fala ao seu coração? Silencie o barulho externo. O mundo está cheio de muitas vozes, então, para que você crie uma atmosfera ao seu redor onde possa ouvir facilmente a voz de Deus, você precisa aprender a ignorar o barulho. Como você faz isso? Dê atenção às coisas que agregam mais valor à sua vida espiritual ao invés de dar atenção às coisas carnais. Quanto mais você alimenta seu espírito, mais forte ele fica. E quanto mais forte se torna sua sensibilidade espiritual, mais seu coração pode ouvir Deus sem confusão com outras vozes.
Você também pode silenciar o barulho falando a palavra de Deus em voz alta sobre si mesmo habitualmente. Crie o hábito de sempre falar a palavra e as promessas de Deus sobre você. É mais provável que você ouça Deus falar ao seu coração através das palavras que você tem falado sobre si mesmo, assim como o diabo usa a negatividade guardada em sua mente para falar com você também. Gaste tempo em oração, especialmente orando em línguas. Quanto mais tempo você passa o seu tempo orando em línguas, mais você subjuga sua mente. Quanto mais ora em línguas, sua mente não está participando, mas seu espírito está. Nesse momento, Deus pode falar e você ouvirá. Esta é uma das razões pelas quais o diabo está constantemente tentando influenciar negativamente sua vida de oração. A oração não é apenas entrar e sair correndo, é se comunicar com Deus, falar e ouvir Deus falar. Durante a oração você pode ficar em silêncio, durante a meditação, especialmente quando está em jejum. Na maioria das vezes subestimamos o poder do jejum. Achamos que só devemos jejuar quando temos um grande problema ou precisamos de energia. Mas a verdade é que o jejum serve para te ajudar a ouvir o que Deus está dizendo e dar ao seu espírito mais força sobre a carne. Se você deseja ter sucesso em sua jornada cristã e na vida como um todo, querido cristão, então você precisa levar essas palavras a sério. Você tem que começar a ouvir para que, quando o Espírito de Deus falar ao seu coração, você possa ouvir e obedecer. Se ao menos Deus abrisse seus olhos para que você pudesse enxergar os planos dele para a sua vida, você com certeza acordaria todos os dias se sentindo nas alturas. Certa vez eu disse a alguém que se Davi vivesse hoje, provavelmente ninguém o chamaria de homem segundo o coração de Deus. Você provavelmente nunca acreditaria que pudesse haver algo de bom em uma pessoa que mandou matar um homem para se casar com a sua esposa. Davi foi um homem que cometeu muitos erros pelos quais a nação sofreu. No entanto, ele nunca desistiu de si mesmo, mas continuou buscando a Deus e seu plano para a sua vida até amadurecer nisso. Se você acha que já viu o melhor de si ou o melhor desta vida, você não tem ideia do que Deus tem em mente. A razão pela qual somos tão rápidos em desistir de nós mesmos é porque não sabemos que Deus tem um plano para nossas vidas. Portanto, nos definimos por nossas falhas, erros e experiências. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos refletir sobre isso por um momento. Essa palavra diz que o que Deus preparou para você, nenhum olho viu, nenhuma mente humana concebeu e nenhum ouvido ouviu. Infelizmente, não falamos tanto sobre esse assunto quanto deveríamos. Se o fizéssemos, não teríamos cristãos, especialmente entre os mais jovens, desistindo de si mesmo ou pensando em tirar a própria vida ou a vida de outras pessoas. É verdade que não há nada de novo debaixo do sol. Você pode ter ouvido isso antes. No entanto, você deve perceber que mesmo que não haja nada de novo nas situações e experiências da vida, o destino de ninguém é igual ao do outro. Nossos dons, pontos fortes, chamados e glórias são diferentes. Portanto, você pode estar olhando para uma carta de rescisão em suas mãos e sentindo que não tem esperança. Você pode estar olhando para aquela crítica ruim e sentindo que não é bom o suficiente. Mas Deus permitiu que você encontrasse este vídeo aqui nesta plataforma, porque Ele quer que você saiba que Ele tem grandes planos para a sua vida. Essas coisas podem ser contratempos, mas você vai se recuperar deles e chegar ao seu destino. Você precisa saber que estamos vivendo em um mundo governado pelo diabo. A Bíblia chama Satanás de Deus deste mundo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles podem não crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. O sistema deste mundo, do entretenimento, da moda, da mídia e assim por diante, estão sob o controle do diabo. Nada disso é projetado para favorecer você. Deixe-me dizer isso de novo. Como filho de Deus, o mundo não funciona para te favorecer ou te ajudar.
Pelo contrário, tudo que o mundo oferece a você serve para atingir seu propósito por dois meios. Primeiro, para diluir sua espiritualidade e fé até que você abrace a neutralidade. Ou, segundo, para te frustrar através da contenda até que você abandone a fé. Isso é uma das causas mais profundas dos desafios da vida que muitos cristãos enfrentam. Satanás quer que você chegue a esse ponto em que não vê nada de bom em si mesmo, especialmente como cristão. Eu considerei os testemunhos de alguns criminosos da história que vieram de boas origens e encontrei algo que eles tinham em comum. Cada um deles chegou a um ponto em suas vidas em que não achava mais que se encaixava na sociedade como uma pessoa responsável e, portanto, só se considerava útil no crime. Eu até ouvi alguns que disseram que encontraram satisfação nisso. Isso pode soar absurdo para você, mas sabe por quê? Porque você não abraçou as mentiras do inimigo e seus olhos ainda estão abertos. Se você permitir que o diabo encha sua mente, logo você também abraçará as mentiras dele. Quando considero esses testemunhos, uma coisa que pergunto é: como uma pessoa pode acreditar que estaria melhor sendo um incômodo na sociedade do que um indivíduo responsável? Se essa pessoa não fosse boa para nada, ela não seria boa o suficiente nem para o crime ou para o estilo de vida rebelde ao qual cedeu. Se ela realmente estivesse sem esperança, não se encaixaria em lugar nenhum. Eu quero que você pense sobre isso também. Isso faz sentido agora? Se eu tivesse a habilidade de abandonar a escola para vender drogas, por exemplo, porque acho que é uma maneira mais fácil ou rápida de ficar rico, eu estaria mentindo para mim mesmo. No final do dia, vou olhar para trás e descobrir que esse mesmo estilo errado e criminoso de vida requer muita habilidade para ter sucesso. Quando você olhar para ele, saberá porque a maioria das pessoas que seguem certos caminhos não tolera que seus filhos passem pelos mesmos problemas. Em vez disso, elas educam seus filhos para andarem no caminho certo e se tornarem melhores. Amado, Deus tem um plano para a sua vida e colocou tesouros maravilhosos em você. Não há ninguém na terra para quem Deus não tem um plano. Desde o mendigo na rua até a criança nascida no palácio, cada um foi colocado aqui na terra por um motivo. Se você conseguir desviar os olhos dos fracassos, contratempos e falhas do seu presente e começar a abraçar quem Deus diz que você realmente é, e se puder usar essa mesma energia para ver o valor que carrega, você terá um mundo de maravilhas na sua vida. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 19: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Você é um daqueles filhos de Deus que o mundo espera. Você pode não ver isso agora, mas Deus colocou um destino glorioso na sua vida que Satanás quer destruir se você permitir que ele te convença a desistir. Uma grande serva de Deus disse certa vez: quanto mais nos concentramos em quem somos em Cristo, menos importa quem fomos no passado ou mesmo o que aconteceu conosco. A questão-chave aqui é que você é tão firme quanto o objeto do seu foco. Se você acha que falhou muitas vezes, cometeu muitos erros, perdeu muitas oportunidades e não conseguiu atingir certas expectativas, tenho boas notícias para você. Você é a pessoa que Deus quer usar para grandes coisas. Estou falando sério, meu amigo e minha amiga. Ouça o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 26 ao 29. Irmãos e irmãs, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Muitos de vocês não eram sábios pelos padrões humanos. Poucos eram influentes. Não muitos eram de nascimento nobre. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as coisas desprezadas e as coisas que não são para anular as coisas que são, para que ninguém se glorie diante dele. Se você não fosse tão importante para Deus, o diabo não viria atrás de você. Pense nisso agora, e antes de desistir de si mesmo, aqui estão algumas coisas a considerar. Antes de você nascer, Deus te conhecia e te projetou com um plano de realização. Ele sabia que você passaria por muitas coisas. Ele sabia que você iria falhar. Ele sabia que você seria tão teimoso
dificultaria a vida de seus pais e entes queridos por um tempo e se meteria em encrencas. Ele sabia que você ficaria preso em ciclos por muito tempo. Ele sabia as coisas que aconteceriam com você. Mesmo assim, ele ainda escolheu você não apenas para nascer no mundo, mas também para ser salvo. Davi escreveu algo semelhante em Salmos, capítulo 139, dos versículos 13 ao 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Como eu disse no início deste vídeo, Davi e todos os outros que Deus usou para cumprir o plano dele na terra tiveram suas limitações, falhas e contratempos. Muitos deles fizeram coisas que você não ousaria fazer. No entanto, mesmo assim, Deus os usou. Se Moisés tivesse desistido porque seu esforço para salvar seu povo enquanto estava no Egito falhou, resultando em seu exílio, ele não teria se tornado o Salvador que Deus usou para tirá-los de lá. Se José tivesse se culpado por falar demais, ou culpado seus irmãos e a esposa de Potifar por serem maus com ele, ele não teria alcançado seu destino e cumprido o plano de Deus para a sua vida. E Abraão, que teve que esperar pela promessa de Deus de Isaque por 25 anos. E Jacó, que foi conhecido como trapaceiro durante toda a sua vida, até que Deus mudou seu nome para Israel. E quanto a Pedro, Paulo e outros homens mencionados na Bíblia, você pode consultar as Escrituras e encontrar as histórias dessas pessoas como exemplos de inspiração. Você pode acreditar e abraçar o plano de Deus para a sua vida e pode escolher seguir o caminho que Deus traçou para você. Deus te escolheu não porque era perfeito como pessoa, mas porque você era perfeito para o plano dele. Deus te escolheu e te colocou na terra e você está vivo hoje porque ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. Há um destino à sua frente e você tem tudo para cumpri-lo. Não se preocupe com o que você sente. Você tem tudo para ser a pessoa que Deus planejou. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo em sua vida agora, como fracassos e decepções. Sim, muitos desses fracassos mostrarão áreas onde você precisa melhorar. Mas nunca deixe nada fazer você duvidar do plano de Deus para a sua vida ou desistir de si mesmo. Um grande pregador uma vez disse: você foi feito por Deus e para Deus, e até que você entenda isso, a vida nunca fará sentido. Um dia, você estará diante de seu Pai Celestial. Oro para que quando isso acontecer, você tenha vivido completamente os planos dele na terra e desfrutado da bela missão de demonstrar a glória de Deus para o mundo. Amém. Você está cansado de sentir que está constantemente nadando contra a maré? Você tem tentado controlar todos os aspectos da sua vida apenas para acabar exausto e lutando para manter a cabeça acima da água? É hora de parar e permitir que Deus mostre o caminho. Imagine isso. Você está em uma jornada e tem um mapa em suas mãos. Você sabe exatamente para onde está indo e como vai chegar lá. Mas então, de repente, você se encontra em um caminho tortuoso e todos os seus planos bem traçados desmoronam. Isso soa familiar? Em Salmos 143, versículo 10, a Bíblia nos ensina a orar para que Deus nos conduza. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ele quer que entendamos que às vezes passaremos por terrenos planos e às vezes por reviravoltas na vida. Mas quando permitimos que o Espírito de Deus nos guie, tudo muda. Você experimentará a liberdade como nunca antes e o mundo não parecerá tão avassalador. Você começará a ver do que gosta, no que é bom e o que é bom para o seu relacionamento com Deus. E a melhor parte? A direção do Espírito Santo é um dos muitos benefícios de ser um filho de Deus.
Como Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você está pronto para se entregar totalmente a Deus? Abandonar o controle e permitir que Ele lidere o caminho para ter uma vida cheia de liberdade, paz e propósito? Lembre-se, o domínio de Deus sobre sua vida se expressa em sua submissão às decisões dele nos assuntos de sua vida. Então, o que você está esperando? Permita que Deus lidere e veja as vitórias acontecerem. E como filho de Deus, você tem o privilégio de se submeter às decisões de seu Pai Celestial, porque, sejamos realistas, seu conhecimento, sabedoria e compreensão estão além da medida. Ele não é limitado pelo tempo, espaço ou qualquer outra coisa. Provérbios capítulo 2, versículos de 6 a 9 diz: Pois o Senhor dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é um escudo para os que andam em integridade, guardando as veredas da justiça e vigiando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a retidão, a justiça e a equidade, todo o bom caminho. Ele conhece todas as coisas, mesmo antes de acontecerem. Quando você deixa Deus conduzir sua vida, pode ter certeza de que tudo ficará bem. Não importa o que a vida jogue em você, Deus nunca o deixará. Você tem uma conexão pessoal com Ele. Fala com Ele diariamente e crê em sua presença. E mesmo quando não parecer que Ele está com você, apenas ore e concentre-se em Deus e você terá seu amor novamente. Lembra quando Deus enviou Moisés para liderar seu povo para fora da escravidão? Mesmo quando o faraó concordou em libertar os israelitas, Deus endureceu seu coração. Por quê? Porque Deus permitiu que faraó fosse governado por sua própria natureza obstinada. Ele deixou o faraó fazer o que ele queria fazer, estar no controle. Mas deixe-me dizer, o desejo de abrir seu próprio caminho é uma armadilha. Não caia nessa. Confie na direção de Deus e você experimentará a verdadeira alegria e realização como nunca antes. Não que tudo seja um mar de rosas, mas assim como o faraó, haverá obstáculos e desafios. Mas é aí que o milagre acontece. Deus permitirá que você enfrente estes desafios, mas é tudo para um bem maior. É uma chance para você crescer, aprender e se tornar a pessoa que Deus o criou para ser. E quando você deixar Deus guiar a sua vida, você experimentará a liberdade como nunca antes. Chega de se sentir perdido. Chega de se sentir controlado. Em vez disso, você ficará cheio de amor, abnegação e desejo de servir aos outros. Você estará vivendo uma vida que não é sobre você, mas sobre Deus, os outros e o amor que você tem por toda a criação. Haverá pessoas que não entenderão e que o julgarão duramente. Mas acredite, valerá a pena cada desafio e cada dificuldade, porque Deus vai te levar a tudo que há de bom no mundo e a uma eternidade com Ele. Você enfrentará a tentação de confiar apenas em seu próprio conhecimento e habilidade. Mas eis que, como filho de Deus, você tem um chamado maior. A Bíblia nos diz nos Salmos 139, versículos de 1 a 4. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Discernes o meu sair e o meu deitar. Tu és familiarizado com todos os meus caminhos. Antes que uma palavra esteja em minha língua, Tu, Senhor, a conheces completamente desde o princípio. Isso mesmo! Nosso Senhor e Salvador nos conhece por dentro e por fora e nos criou para depender dEle. Nós ouvimos as mentiras do diabo que nos dizem que podemos lidar com tudo sozinhos. Você certamente não morrerá, mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras podem parecer atraentes, mas elas apenas nos levam à escravidão e nos afastam da liberdade que Deus planejou para nós. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Se seu filho se recusasse a ouvir ou aprender você não se sentiria magoado? E como professor, se um aluno respondesse constantemente, eu sei qual é a resposta, sei o que devo fazer, sei como sei que sei, quanto esse aluno realmente aprenderia? Até onde eles iriam na vida em comparação com outros alunos que estão ansiosos para aprender e absorver novas informações? Por isso é fundamental entender que Deus não é contra o conhecimento, principalmente aquele que melhora o mundo.
mas ele está muito preocupado com nossa dependência de nossas próprias habilidades, tanto que o empurramos para o lado. Portanto, meus amigos, não caiamos na armadilha de pensar que temos todas as respostas. Vamos depender humildemente daquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Juntos, vamos caminhar na luz de sua sabedoria e orientação. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. Abrace sua identidade e deixe sua luz brilhar, meu amigo e minha amiga. Que a paz e o amor do nosso Senhor esteja sempre com você. Confie em seu conhecimento e compreensão. Busque sua orientação e sabedoria. E lembre-se, como filhos de Deus, nunca estamos sozinhos. Ele está sempre conosco, sempre nos guiando e sempre nos amando. Você já conheceu uma criança que se recusa a ouvir seus pais, professores ou qualquer pessoa que tente orientá-la? Ela apenas acena com a cabeça e se afasta, ignorando completamente o que eles estão tentando dizer. Bem, acredite ou não, esta criança é um reflexo de muitos de nós como filhos de Deus. Dizemos que amamos a Deus e queremos agradá-lo, mas quando se trata disso, queremos fazer tudo do nosso jeito, em todas as oportunidades que temos. Não sabemos o que significa ser guiado por Deus, e quando as coisas não saem conforme o esperado, culpamos Deus por não intervir para nos ajudar. Mas você tem lido a Bíblia ultimamente? É muito claro que um caminho pode parecer certo, mas ainda pode ser uma armadilha mortal destinada a destruí-lo, como está escrito em Provérbios 14, versículo 12. Pense nisso. Quantas vezes você tentou fazer ou dizer algo que a princípio parecia seguro e lucrativo, apenas para que as coisas desmoronassem quando você agisse? É quando Deus entra e diz: deixe-me guiá-lo. Ele quer que abramos mão do controle e confiemos que Ele sabe o que é melhor. Pode ser difícil de fazer, mas as mudanças que você verá em sua vida valerão a pena. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus quer nos guiar e conduzir no caminho do sucesso, mas temos que estar dispostos a abandonar nossos medos e preocupações e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meus queridos amigos, não sejamos como aquela criança que se recusa a ouvir e aprender. Sejamos como o sábio, que busca conhecimento e sabedoria, que confia no Senhor e o reconhece em todos os seus caminhos. Lembre-se, o conhecimento é transitório, mas Deus é eterno e atualizado. Ele nunca nos guiará errado. Portanto, solte-se e deixe Deus guiá-lo. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Veja, quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos descansar nele e não nos preocupar com as provações e dificuldades que surgem em nosso caminho. Quando passamos um tempo de qualidade com Deus em oração, Ele nos suporta com seu poder, com ousadia e com a capacidade de falar sua palavra com confiança. E quando fazemos isso, Ele estende sua mão, confirmando sua palavra com sinais e maravilhas. Mas tudo começa com a entrega e deixar Deus agir. Essa é a chave para uma vida gloriosa e, ainda mais importante, é a chave para uma eternidade com Deus. Ao deixar Deus entrar em sua rotina diária, você descobrirá que Ele o ajudará a resolver seus problemas de maneiras que você nunca imaginou ser possível. Agora, eu sei o que você está pensando. Você tem planos e sonhos e quer torná-los realidade. Mas o problema é o seguinte: não podemos simplesmente traçar um plano e esperar que Deus os abençoe se não buscamos a sua vontade em primeiro lugar. Deus não quer ser o último recurso, mas aquele a quem você recorre a cada passo. Antes de começar a construir, busque a Ele e ao seu plano. Não tente criar suas próprias ideias e esperar que Deus o siga. Em vez disso, busque a Deus e seu plano, e você descobrirá que sua vida terá um novo significado. E aqui está a melhor parte. Não importa quem você é ou o que você fez, Jesus entende. Ele entende toda a sua dor, toda a sua mágoa, toda a sua perda, todas as suas tentações e todas as suas lutas. E porque Deus o criou e Cristo o tornou aceitável, não se preocupe com o que os outros dizem sobre você. Deus está com você e Ele é por você. Ele nunca vai te deixar.
Portanto, meus amigos, quando a vida ficar difícil, lembre-se de que Deus é a solução para todos os seus problemas. Ele é um Deus tremendo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E isso, meus amigos, é a verdade. Portanto, vamos nos levantar e enfrentar o mundo com confiança, sabendo que servimos a um Deus maravilhoso que está sempre conosco, nos guiando e guiando a cada passo do caminho. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. E isso, meus amigos, é uma verdade que mudará a sua vida para sempre. Às vezes, Deus esconde grandes bênçãos dentro de suas lutas. Ele permitirá que você passe pelo vale da sombra da morte para que possa chegar à mesa preparada para você na presença de seus inimigos. Acredite em mim, ao compartilhar esta mensagem com você, sei o que significa se sentir preso, perdido e até sozinho. Eu sei o que significa sentir como se você estivesse andando em círculos, como se nada parecesse estar funcionando, como se ninguém entendesse o que você está tentando dizer e como suas orações não estivessem passando do teto do seu quarto. Sim, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas e se você estiver esperando que sua noite termine e sua manhã chegue há anos, e parece que isso nunca vai acontecer? Eu, como pessoa, não tenho uma resposta para você, mas sei onde podemos encontrar essa resposta segura, na Palavra de Deus. A Bíblia nos fala sobre a confiabilidade das promessas e profecias de Deus para nós. Ele chama isso de uma palavra mais segura. Nada é mais garantido do que a palavra prometida por Deus. É o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como a luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Portanto, se estamos procurando respostas, o melhor lugar para procurar é onde você pode encontrar respostas garantidas, respostas que duram para sempre, a Palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre como suas lutas podem levar a bênçãos exponenciais? Ela realmente fala sobre isso? Você pode realmente encontrar conforto na Palavra de Deus para seus sentimentos agora? Sim, você pode. Uma escritura importante que vem à mente quando você sente que não está indo a lugar nenhum, preso, confuso ou apenas perdido nesse mundo sem conseguir entender nada em sua vida, apesar de sua confiança em Deus, é Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por favor, permita-me mostrar algo encorajador dessas palavras nestes poucos minutos. Quero que você observe que pode amar genuinamente a Deus, permanecer em sua vontade, andar em seu propósito para a sua vida e ainda assim enfrentar todas as coisas da vida. Pense nisso por um minuto. Às vezes, Deus irá te poupar das lutas porque você o ama e está seguindo o seu caminho e propósito para a sua vida. No entanto, nem sempre pode acontecer dessa maneira. Como no caso de José, Jó, Abraão, Moisés e todos os grandes homens e mulheres na Bíblia, às vezes Deus permitirá que você enfrente todas as coisas desta vida a fim de te trazer para bênçãos ilimitadas. Você pode estar se perguntando, o que quero dizer com todas as coisas da vida? É a combinação de todas as experiências. Isso significa que o tudo inclui o que é bom, o que é mal e o que é difícil. A Bíblia não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, embora suas lutas possam não parecer a vontade de Deus para você, Ele sabe como transformá-las em um bom testemunho se você permanecer com Ele. Você precisa perceber que se sentir preso ou perdido faz parte da sua jornada de fé. Mas isso é verdade? Sim, é. Olhe através das vidas das pessoas que andaram com Deus ou experimentaram grandes milagres em suas vidas, nas Escrituras ou ao seu redor. Uma coisa comum com elas é que passaram por certos pontos em que não podiam dizer explicitamente o que estava acontecendo em suas vidas. Se algumas das pessoas que você admira por terem grande fé ao seu redor falassem honestamente com você, você ficaria surpreso ao saber que a jornada delas começou com tanta confiança e vibração
mas chegou a um ponto em que elas tiveram que depender completamente da promessa de Deus, em vez de confiar onde estavam ou como estavam se sentindo. Abraão nem sempre se sentiu inspirado ou cheio de energia ao longo de sua jornada, não. A certa altura, ele se voltou para Deus para questionar: sei que o Senhor disse que me abençoaria, mas não consigo ver um filho ou filhos para levar meu nome e cumprir o destino de fazer de mim uma grande nação. Veja um pouco dessa história de fé em Gênesis capítulo 15, dos versículos 1 ao 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembre-se de que desde o início Abraão obedeceu a Deus e saiu de sua terra natal. Lembre-se também de que sua jornada dependia da promessa de que Deus o abençoaria e engrandeceria seu nome. Deus realmente não disse a ele o que ele faria quando chegasse lá. Nem mesmo lhe disse abertamente para onde ele estava indo. Ele apenas disse: vá para a terra que eu te mostrarei. Talvez como o pai Abraão, você também tenha embarcado em sua jornada de fé. Talvez como Abraão, você tenha se entregado a Jesus e queira andar na luz de sua verdade. Você declarou isso com intrepidez porque acreditou completamente. Mas agora quase todos ao seu redor parecem estar se perguntando o que está acontecendo. A família de Abraão pode até ter perguntado isso a ele, e então ele, como você e eu, perguntou a Deus também. Mas você pode ver que Deus entendeu e deu a ele uma resposta para fortalecer sua fé. Em sua temporada de luta, há algumas coisas para esclarecer. Você deve ter um relacionamento genuíno e ativo com Deus. Veja que a Bíblia não disse que tudo coopera para o bem de todos, não. Diz apenas que isso aconteceria para aqueles que amam a Deus. E a definição bíblica de amar a Deus é a obediência aos seus mandamentos. João 14, versículo 15, diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E em 1 João, capítulo 5, dos versículos 1 ao 3, isso é confirmado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Portanto, se você não tem um relacionamento de amor e obediência com Deus, deve começar por isso. Peça a Deus, em nome de Jesus, para entrar em seu coração agora mesmo e fazer de você uma nova pessoa. Entregue o domínio de sua vida a Ele e comprometa-se a viver de acordo com suas instruções para a sua vida, de hoje em diante e para sempre. A garantia de vitória nesta vida e na que está por vir está ligada a esta única verdade, que você tem um relacionamento com Cristo. Você está no propósito de Deus para a sua vida. Isso apenas confirma o primeiro ponto. Você não pode estar no plano de Deus se não tiver um relacionamento com Ele. Sendo assim, você não pode alegar ter um relacionamento com Deus e não querer andar em seu propósito para você especificamente. Se você não está andando no propósito de Deus, então deve pedir a Ele para te ajudar enquanto você se arrepende e volta para o que Deus quer que você faça e onde Ele quer que você esteja. Enquanto você estiver fora da vontade de Deus, não há garantia de segurança ou vitória para você. Se você está andando no propósito de Deus, pode ter certeza de que andará com a cabeça erguida, pois independentemente da situação, há um bom final esperando por você. Veja, cada um de nós foi especificamente chamado para cumprir uma tarefa especial na Terra. Sua designação nesse mundo terá um grande efeito sobre o tipo de experiência que você terá na vida. Aprendi por meio do estudo e de experiências pessoais que muitas pessoas sofrem com as coisas que Deus pretende usá-las para realizar.
Me lembro uma vez de ouvir um cristão mais antigo compartilhando seu testemunho. Ele disse que quando era criança, ele e sua família sofreram tanta pobreza que uma vez ele teve que comer um pedaço de sabão porque estava com muita fome e não havia mais nada para comer. Hoje esse homem é um milionário alimentando famílias e comunidades. Crianças e famílias se beneficiam de sua generosidade diariamente. Ele disse acreditar que Deus permitiu que ele passasse pelo que passou quando criança para que entendesse o que significava sofrimento e o verdadeiro valor das riquezas. Ele disse que isso o ensinou ainda que qualquer riqueza que ele obtivesse na vida pertence a Deus e que ele era simplesmente um servo. Meu amigo e minha amiga, e se eu disser que a jornada e as frustrações que você está tendo agora estão preparando você para as bênçãos exponenciais ligadas à sua bênção? Como Deus fez com Abraão, quero te lembrar das promessas e das coisas que Deus disse que deram origem à sua fé nele. Se você não sabe quais promessas ele fez, você pode se basear em Romanos 8 e começar em cima disso. Veja, quanto mais você abrir a si mesmo e suas dores a Deus por meio da oração e da adoração, mais você poderá dar a Deus espaço para te fortalecer para alcançar a linha de chegada. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz claramente: apeguemo-nos inabalavelmente à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não perca a esperança, não perca a sua confiança, se apegue a Deus. Ele nunca falhará com você. Cerque-se de todo o encorajamento que você precisa. Fique longe das coisas que te desencorajam ou sugerem alternativas às bênçãos de Deus. Ao fazer isso, além de seus sentimentos, sua fé crescerá cada vez mais e você poderá permanecer inabalável no meio da tempestade e dizer: eu sei que meu Redentor vive. Deus está do seu lado, meu amigo e minha amiga. Fique firme e não abra mão da promessa que você recebeu dele. Sua manhã está chegando e sua alegria virá com ela. Agora, confie e fique firme na fé. Você já se sentiu preso em um vale de ossos secos, como se seus sonhos, relacionamentos e planos estivessem secos e abandonados? Deixe-me dizer que Deus pode estar te testando, pois Ele está preparando você para algo melhor. Veja, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele escreveu um destino sobre nossas vidas e colocou sonhos em nossos corações. Mas o caminho para a realização desse sonho nunca é fácil. Ele é cheio de espinhos e matagais, tempestades e leões. E isso acontece porque Deus pretende nos refinar e nos preparar para nosso lugar de promessa. Frequentemente presumimos que ao servir a Deus no ministério temos direito a facilidades, mas a verdade é que nada que vale a pena vem fácil ou sem oposição. E é por isso que Deus permite que o caminho seja difícil. Ele quer extrair de nós aquilo que nosso inimigo adoraria usar contra nós. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos ama demais para nos promover antes de estarmos prontos. Ele sabe exatamente o que precisamos para cumprir nosso destino e está nos preparando para isso. E quando chegar a hora, Ele nos promoverá ao lugar da promessa que Ele tem para nós. Sabe, eu sempre quis que minha vida glorificasse a Deus e que mostrasse o valor e o poder infinitos de Deus para que Ele receba todo o louvor e não eu. E talvez você sinta o mesmo, mas é o seguinte: quando Deus usa pessoas para mostrar seu poder, Ele usa provações, não conforto. Veja, as provações são a ferramenta mais usada por Deus porque elas nos refinam e nos preparam para o lugar de promessa que Deus tem para nós. Então, se você está passando por uma fase difícil, não desanime. Deus está preparando você para algo melhor. Confie nele e siga em frente. Você está mais perto do seu lugar de promessa do que pensa. Deus está testando você porque Ele está te preparando para algo melhor. Pense nisso. Deus tem uma história de uso de pessoas que enfrentaram grandes provações. Você se lembra das histórias da Bíblia de pessoas como Jó, José, Daniel, Moisés e Paulo? Todos eles enfrentaram provações terríveis, mas foram usados por Deus de maneiras incríveis. Na verdade, nos lembramos deles por causa de como enfrentaram suas provações. Se eles nunca tivessem enfrentado um grande teste, provavelmente não saberíamos seus nomes. Portanto, se você deseja ser usado por Deus para a sua glória, deve estar preparado para as provações.
Deus nos confia provações, e às vezes muitas delas. Mas eis o seguinte, Deus nunca diz, ops, ou desculpa, foi mal. Ele está sempre no controle das provações. Mesmo que não possamos ver como, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando para a sua glória. Agora, eu sei que a dor pode ser esmagadora. Lembre-se, a dor não é sem propósito. Como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e saberei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está ganhando uma maior disposição para servir a Deus e amá-lo, independentemente de Ele lhe dar o que você está pedindo, isso é um bom sinal de que Ele está preparando você para recebê-lo. Confie nele e continue avançando. Lembre-se, Deus não está em seu trono cruzando os dedos enquanto espera pelo resultado dos eventos. Ele está no controle e promete trabalhar para a sua glória e nosso bem eterno. Então, vamos parar de nos preocupar em como as coisas vão funcionar e confiar que Deus tem um plano para nossas vidas. Ao enfrentarmos as provações e tribulações, sejamos como os heróis da fé que nos precederam. Vamos nos manter firmes, sabendo que Deus está nos preparando para algo melhor, e quando a tempestade passar, sairemos mais fortes e mais prontos para servir a Deus do que nunca. Portanto, tenha coragem e mantenha a fé. Deus está com você a cada passo do caminho e nunca te deixará ou te abandonará. Confie nele, e ele abrirá um caminho onde parece não haver um. É fácil ser pego em querer tanto algo que nos esquecemos de considerar se isso está realmente de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 3 nos diz que, às vezes, nossos desejos são mal orientados e precisamos estar atentos a isso. É possível que a bênção que você busca não esteja na vontade de Deus para você neste momento. Mas deixe-me perguntar o seguinte, você está disposto a confiar em Deus mesmo quando Ele diz não ao seu pedido de oração? Você consegue amá-lo e servi-lo mesmo que não receba a bênção que está buscando? Esse é o verdadeiro teste de sua fé e seu relacionamento com Ele. Em Marcos capítulo 7, versículos de 26 a 30, vemos o exemplo de uma mulher que buscava uma bênção para sua filha. Jesus inicialmente pareceu rejeitar seu pedido, mas ela persistiu e mostrou que seu coração estava realmente no lugar certo. Ela estava buscando a bênção para a glória de Deus, não apenas para os seus próprios desejos egoístas. Então, se você está sentindo que Deus está te testando e retendo as bênçãos, tenha coragem. É possível que Ele esteja preparando você para algo ainda melhor do que você tem pedido. Confie nele e busque sua vontade acima dos seus próprios desejos. Lembre-se, Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando não entendemos no momento. Vamos manter nossa fé forte e nossos corações focados no plano de Deus para nós. Ele nos ama e quer o melhor para nós, mesmo que isso signifique nos testar ao longo do caminho. Vamos abraçar a jornada e confiar em sua orientação, sabendo que Ele está nos preparando para algo maior do que jamais poderíamos imaginar. Quero te encorajar hoje que, assim como Jesus disse não à mulher da Bíblia, às vezes Deus diz não a nós para que possamos crescer em nossa fé e estar preparados para algo melhor. Deus quer nos abençoar, mas também quer que tenhamos fé para receber essas bênçãos. Às vezes isso significa passar por um período de provação, em que temos que confiar em Deus mesmo quando parece que Ele não está respondendo às nossas orações. É nesses momentos que nosso verdadeiro caráter é revelado. Será que fugiremos de Deus ou continuaremos a confiar nele mesmo quando não conseguirmos o que queremos? Deus não está tentando negar nossas bênçãos, mas quer que estejamos preparados para recebê-las. Mas aqui está a boa notícia. Só porque Deus diz não a princípio, não significa que Ele não dirá sim no final. Se respondermos ao seu não com fé e confiança, Ele pode usar isso para nos preparar para algo ainda melhor do que estávamos pedindo originalmente. Às vezes temos que passar por um vale de decisão, onde nossos sonhos e desejos são testados. Mas é nesses vales que podemos crescer em nossa fé e nos tornar as pessoas que Deus quer que sejamos. Portanto, se você está se sentindo desanimado hoje porque parece que Deus não está respondendo às suas orações, quero te encorajar a continuar confiando nele.
Use esse tempo para crescer em sua fé e se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. E lembre-se, o não de Deus muitas vezes é apenas um trampolim para o seu sim. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, somos lembrados de que Deus quer fazer abundantemente além de tudo o que podemos pedir ou pensar. Mas aqui está o argumento decisivo. Isso tem que estar de acordo com sua obra dentro de nós. Isso significa que quando mais permitimos que Deus trabalhe em nós, mais Ele fará grandes coisas. Então, quando estamos passando por um período de refinamento, precisamos nos inclinar e confiar na mão amorosa de nosso precioso Salvador. Pense naqueles ossos secos no vale. Eles representam os casamentos, relacionamentos e sonhos que muitas pessoas abandonaram porque se recusaram a morrer para si mesmos, a se humilhar e a deixar que Deus fizesse sua vontade em suas vidas. Mas não precisamos deixar nossos ossos morrerem no vale. Em vez disso, precisamos nos humilhar e buscar entender o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Sim, é difícil. Não é fácil passar por temporadas de refino. Mas lembre-se, do outro lado deste tempo de refinamento há uma nova perspectiva e novas misericórdias. Então, vamos recusar um senso de direito e não exigir ser compreendido. Em vez disso, vamos confiar no plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos guiará fielmente e seremos fortalecidos à medida que avançamos. Então, vamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. No devido tempo, seremos exaltados e honrados diante de um mundo atento. Deus usa as provações para transformar a nossa dependência totalmente nele. Ele quer que nos apeguemos a Ele e encontremos paz somente nele. E lembre-se, Ele está nos preparando para algo melhor, algo abundantemente acima e além de tudo que poderíamos pedir ou pensar. Então, se você está em um período de refinamento, agarre-se firmemente à sua fé, confie no Senhor e saiba que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Não deixe seus sonhos morrerem no vale. Em vez disso, mantenha seus olhos fixos em Jesus e deixe que Ele te conduza para o outro lado. Lembre-se, Ele quer fazer grandes coisas, mas tudo começa com a obra dele dentro de você. Então, vamos nos render a Deus e observar como Ele faz abundantemente além de tudo o que poderíamos pedir ou pensar. As provações e fraquezas podem ser difíceis de enfrentar, mas na verdade são a maneira de Deus nos preparar para algo maior. Quando passamos por esses momentos difíceis, aprendemos a confiar nele e não em nós mesmos. Aprendemos a reconhecer que somente Deus merece reconhecimento e honra. Aprendemos que Ele é a nossa fonte de força e não nossas próprias habilidades. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29, diz que Deus escolhe o que é baixo e desprezado no mundo para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. E sabe de uma coisa? Isso inclui nossas provações e fraquezas. Deus nos confia esses desafios como um presente, porque sabe que eles nos aproximarão dele. Portanto, quando as provações surgirem, lembre-se de que elas não foram feitas para te quebrar, mas para te moldar. Elas são destinadas a te ajudar a crescer na fé e na santidade. E quando responde a essas provações com fé e santidade, você pode ter alegria no fato de estar acumulando recompensas no céu. Mas se você responder com medo ou reclamando, perderá essa oportunidade de recompensa. Lembre-se, Deus está te testando porque Ele está preparando você para algo melhor. Portanto, não desista quando as coisas ficarem difíceis. Em vez disso, incline-se para Deus e confie que Ele estará com você a cada passo do caminho. Ele tem grandes planos para você e nunca te deixará nem te abandonará.